família ia aumentar, né? E aumentou muito rápido. Nós temos os meninos com diferença de apenas 1 ano. Então, num primeiro momento, a gente começou a procurar apartamento, mas era até mais, eu acho, um desejo do Cris morar numa casa. E eu era o diferente da relação e sempre no começo, desde o começo que nós idealizamos a casa, o meu objetivo foi, eu não queria empilhar tijolo um em cima do outro. A nossa família está sempre aqui com a gente, é o que a gente chama, inclusive, de QG, né? Então é muito bacana. Então, assim, eu daí queria ventilação cruzada, iluminação natural. Então, assim, por isso que a gente optou bastante pelos vidros, por essa questão, para dar essa amplitude. E, acima de tudo, né, uma casa extremamente funcional. Então, isso foi uma coisa que até no começo eu tive que convencer a Lani. Então eu falei, olha, Lani, eu estou pesquisando um modo diferente, eu não quero aquele modo de uma pessoa ficar botando tijolo um em cima do outro, uma construção extremamente suja, uma construção demorada, e isso me incomodava principalmente porque eu viajava muito antes da pandemia, então a gente ficava fora do país 3 vezes no ano, e eu via construções em outros locais, e as construções, o que me incomodava era tipo, eu levantava uma parede com tijolo, daqui a pouco eu tinha que cortar essa parede para passar um cabo, para passar um cano lá dentro, para passar o fio, para passar a minha iluminação, as tomadas, ou seja, construir para depois quebrar. Aquilo ali me incomodava. E eu sempre, junto com a pegada dela, eu queria uma casa que fosse térmica, uma casa que fosse autossuficiente, que eu tivesse, por exemplo, uma manutenção baixa. Então eu busquei um conceito mais moderno e graças a Deus a gente conseguiu agregar. As pesquisas que eu acabei fazendo, então uma coisa que me chamou a atenção foi o wood framing, que foi a parte de madeira, e o steel framing, que foi a parte de aço. O arquiteto fez o projeto da casa para a gente construir de maneira tradicional, ou seja, de alvenaria. E eu me lembro que a gente acabou marcando uma reunião com uma construtora da cidade, a gente levou o projeto do arquiteto e ele chegou lá e disse assim, não, eu faço essa casa em tanto tempo, dessa forma e tal. E na hora que ele entregou o projeto pronto, a gente falou para ele, não, mas a gente não quer desse jeito. A gente quer fazer de um modo diferente. E até ele me disse assim, eu não tenho essa tecnologia aqui na região. Eu falei, tem, porque eu quero juntar, eu quero casar vocês da construtora com esse pessoal que faz essa parte de steel frame aqui na região, que é o pessoal do Mundo Steel, que foi onde o Mundo Steel entrou na nossa obra. E a gente queria casar vocês dois no mesmo local, na nossa obra, porque a gente acredita que é a melhor construtora com o melhor método construtivo. Então a gente juntou o útil ao agradável. Então a gente acabou fazendo esse casamento que deu esse fruto que foi a nossa casa. E mesmo sendo para nós, ou melhor, para mim, uma coisa relativamente nova, esse modo construtivo, onde eu precisei conhecer, né, porque eu nunca tinha visto, a não ser em programas de TV, uma obra em loco, hoje eu digo que é uma inovação. Eu me sinto muito feliz com a forma como tudo aconteceu. Claro que obras, a gente tem alguns desconhecidos que vêm no meio do caminho, porque a gente não é do meio da construção civil, mas a gente teve um amparo muito legal. Então, eu me sinto muito segura com a nossa casa, com a forma como ela foi feita e, acima de tudo, com fornecedores. A gente teve uma equipe, nós temos ainda uma equipe bem comprometida com a idealização desse sonho. A gente tem um monte de amigos e amigos de todas as áreas. Eu como médico, ela como personal organizer, então nós temos uma inter-relação, por exemplo, de pessoas que são engenheiros, arquitetos, médicos, várias pessoas que são do nosso ciclo de amizade e que acabam convivendo com a gente. Então, primeiro eu entrei nesse papo para dizer o quão curioso foi quando a gente disse que ia fazer a casa desse estilo. Todo mundo perguntava, mas por quê? Para que isso? Por que vocês vão sair do tradicional, uma coisa que está dando tão certo? Então, assim, primeiro é quebrar o paradigma. A gente sabe que isso é um método construtivo fora extremamente comum e aqui ninguém ouve falar ou raramente ouve falar. Então a gente
eu transformo, eu faço uma transgressão, ou seja, eu trago da medicina para a construção da nossa casa, para a construção civil, assim, quando chega um método novo na medicina, todo mundo tem o receio de fazer o exame, assim como aconteceu com a ressonância magnética um tempo atrás, a tomografia, nossa, entrar naquele tubo, tem radiação, não tem, causa má saúde, não causa. Hoje passou-se o tempo, todo mundo entende que é um método necessário. Então, que realmente assim, a gente como ser humano tem medo do novo, do desconhecido, que era, não precisamos ir longe, que era o meu receio inicial. Então, assim, eu acho que a principal vantagem é a agilidade do processo, onde nós não teríamos uma casa deste tamanho, neste padrão, com menos de 2 anos de construção, eu acredito. Durante a obra, a gente teve fornecedores e parceiros muito comprometidos, muito profissionais, mas acima de tudo muito humanos, que fazem a diferença. E o Steel Frame, a Mundo Steel, foi uma dessas empresas parceiras. Então, assim, eu sou muito grata por essa parceria. Eu me emociono quando eu falo disso, porque é uma luta, cara. Eu me arrependo muito de não ter feito isso antes.